Eu estava com um bloqueio, não estava com vendas há 4 dias, falei com o Helder, não é magia, ok, é um processo que ele já vai explicar, mas após falar com ele das 9 até à meia-noite, 1 da manhã fiz 4 vendas, no dia a seguir também fiz 3 vendas, hoje também já fiz umas quantas, portanto é tudo isto que ele vem falar hoje. Esta call é mais para mim do que para vocês, ok, mesmo que vocês não tirem nada daqui, que como é óbvio que vão tirar, eu sou todo ouvidos sempre que este homem fala, portanto passo-te a palavra, Helder. Obrigado por estares aqui. Boa noite, campeões. Como é que vocês estão? Boas. Boa noite. Bem, antes de mais, só para quem não me conhece, eu comecei a empreender aos meus 17 anos, tenho neste momento 24 anos, uma esposa, linda de morrer, aqui ao meu lado tenho que falar dela, não é? Tenho um filho e neste momento próprio negócio na área de desenvolvimento pessoal, mas não como um coach, como aqueles que nós vemos hoje em dia, mas mais focado para ajudar empreendedores. Isto por um motivo, ou seja, houve um primeiro momento determinante, isto só para dar aqui um bocado de contexto para quem me está a ouvir pela primeira vez, mas houve um primeiro momento determinante na minha vida, que foi dos meus 21 para os meus 22 anos, o primeiro ano que eu meti 100 mil euros ao bolso de lucro e foi precisamente o ano onde eu me senti mais vazio do que nunca. E eu achava que correr atrás do dinheiro, correr atrás das coisas, correr atrás dos jantares fora, das viagens, da roupa cara, era aquilo que me ia proporcionar algum tipo de realização pessoal. E foi com dinheiro no bolso que eu entendi que, na verdade, estava mais ansioso do que nunca, sem paz e uma vida sem significado e sem propósito. Então, eu comecei a questionar-me até que ponto é que isso vale a pena. E depois houve outro momento determinante, que foi um momento onde eu passei por um ciclo onde não conseguia passar dos 10 mil euros por mês. Literalmente, ou seja, independentemente daquilo que eu fazia, nem era 10, eu batia ali nos 8, 9 e simplesmente não conseguia ultrapassar essa faturação, fazia lançamento, fazia tráfego pago, todas as estratégias do orgânico, tudo aquilo que havia para fazer eu fazia, e simplesmente ou não passava a barreira dos 8, 9 mil euros, ou então, quando passava, era precisamente o mês em que apareciam contas em casa para pagar, era precisamente o mês em que havia um problema e eu simplesmente ficava sem o dinheiro no meu bolso. E isso eu comecei a entender que era uma das grandes dificuldades de todos nós, enquanto empreendedores. Não é só ganhar dinheiro, mas sobre manter o dinheiro connosco. Quem é que tem um determinado objetivo de valor ou montante específico que pretende ter consigo, ou seja, pelo menos ali para cash flow, e até se vê a faturar algum dinheiro, mas parece que não sobra nenhum na conta bancária, parece que não sobra nenhum na conta da empresa, parece que não sobra nenhum no meu bolso pessoal. Quem é que de alguma forma já passou por esse desafio? Algumas pessoas, né? Foi nesse momento que eu comecei a entender uma coisa, que é, para qualquer resultado, qualquer área da vida, seja ela nas finanças, na saúde, na área mental, emocional, espiritual, whatever. Vou partilhar com vocês os 4 pilares fundamentais que eu acredito hoje que é necessário qualquer empreendedor ter, tá? Para poder ir para um próximo nível, para poder ultrapassar essa barreira na qual está estagnado, na qual já tentou fazer de tudo para superar e mesmo assim não tem conseguido, tá? Então, isto são 4 pilares, dos 4 pilares há 3 que muito provavelmente tu já tens, tu já fazes, o 4 pilar, muito provavelmente nunca ouviste falar nele, não fazes a mínima ideia do que ele é, e é por causa disso que não estás aí mais longe, tá? Então eu quero partilhar aqui a minha tela. Primeiro pilar de todos, habilidades, tá? Segundo pilar de todos, desejo. Terceiro pilar de todos, fé. O que é que isto significa? Habilidades é o conjunto de capacidades que tu tens para desenvolver algo. E quero fazer uma pergunta. Quem de vocês sente, tá bom, que tem capacidade ou conhecimento técnico do seu negócio para poder faturar 10, 15, 20, 25 mil euros por mês? Segundo pilar, desejo. O que é que isto significa? Qual é a intenção que tu colocas para atingir esse nível de faturação? E segundo ponto, o quão disposto tu estás a fazer o que é preciso ser feito para atingir esses 10, 15, 20, 25 mil euros por mês? Esta é uma pergunta importante de nós fazermos. É a pergunta que eu faço a todo e qualquer empreendedor, e todo empreendedor responde a mesma coisa. Eu estou disposto a fazer aquilo que é preciso ser feito, ou não?
Não é isso que a gente tem na cabeça? Qualquer das formas, se tu hoje tens habilidade e se tu hoje tens disposição e desejo, então tu já estás a meio do caminho. Terceiro pilar, fé. Helder, que tipo de fé é essa? É fé em Deus? É fé no mundo espiritual? É fé em que é tão bom, mas isso são outros 500 e nem vou falar disso nesta chamada. Fé no quanto tu acreditas que é possível o objetivo que tu tens estabelecido ser atingido. E a pergunta é, qual é a tua meta? A minha meta é faturar 50 mil euros mês. Pergunta, tu acreditas que é possível esse objetivo ser atingido? E agora tenho uma segunda pergunta sobre fé, que é, tu acreditas que esse objetivo é possível de ser atingido? Mas agora, de 0 a 10, o quanto é que tu acreditas genuinamente que tu és a pessoa certa e tu és a pessoa merecedora de atingir esse objetivo? Ou seja, tu acreditas que esse objetivo é possível de ser atingido, mas o quanto é que tu acreditas que tu és a pessoa certa para atingi-lo? De 0 a 10, e sendo honestos, tá? É que muitas das vezes nós, enquanto empreendedores, temos uma faceta em que nós queremos assumir o controle de tudo e queremos dizer ao mundo que nós conseguimos carregá-lo às costas. Nós queremos dizer às pessoas que estão à nossa volta que nós somos capazes de resolver todo e qualquer problema. Nós queremos dizer às pessoas que nós mais amamos que para terem calma, porque nós vamos resolver os problemas que muitas das vezes nem são nossos. E por conta disso, tu andas a afundar-te muitas das vezes no teu próprio negócio, na tua vida pessoal, na tua saúde, na tua vida espiritual, simplesmente para continuar a sustentar, a carregar problemas que não são teus. Nós vamos carregando o sentimento de dívida, porque muitas das vezes aquilo que ouvimos dos nossos pais, mesmo nós querendo ajudá-los, não fazes mais que a tua obrigação mesmo, tu tens a obrigação de ajudar, tu tens a obrigação de cuidar, porque eu fiz tudo por ti a minha vida toda. Pois é, eu fiz tudo por ti a minha vida toda, e eu não pedi para vir ao mundo, tu puseste-me cá. Helder, como assim? Tu puseste-me cá? Tu não és grato à vida pelos teus pais? Eu sou super grato, a questão é que a vida é uma dádiva, não é uma dívida. A questão é que se o meu sentimento de gratidão implica um pagamento recorrente mensal, então isso não é gratidão, isso é uma dívida emocional. E hoje muitas das vezes tu perguntas porque é que eu não ganho mais dinheiro? É porque tu sabes que no dia em que ganhas mais dinheiro vais ter que pagá-lo, vais ter que gastá-lo, onde muito possivelmente tu não o queres gastar. E aqui partimos para um ponto que é o quarto e último, que é o quanto tu tens do último pilar para poder prosperar, para poder atingir o resultado que tu estás à procura de atingir. Porque a questão é, quantos de vocês definiram objetivos ano passado de faturação e não o conseguiram atingir no ano 2025? Se tu és uma pessoa que tem habilidades, se tu és uma pessoa que tem desejo e disposição para fazer o que é preciso ser feito, e se tu és uma pessoa que acredita que pode lá chegar, ou acredita mais ou menos porque estás ali entre o 8 e o 9, a pergunta que eu te faço é, porquê é que ainda não chegaste lá? A pergunta que eu te faço é, porquê é que ainda não foi? A pergunta que eu te faço é, o que é que te falta se tu tens tudo? A quantidade de pessoas que está no grind e continua com menos de 1.000 euros na conta é absurda. A quantidade de pessoas que está no grind a trabalhar 16 horas por dia, a puta da família continua sem fazer aquilo que quer, mas faz apenas aquilo que pode, é absurda. Tu, como empreendedor, precisas de começar a encarar a realidade. O problema é que tu estás só a tentar resolver aqui, ó. Tu estás só a tentar resolver o conjunto de habilidades. Então, o investimento todo que fazes é mais uma mentoria aqui, mais uma capacidade aqui porque eu tenho que otimizar o tráfego, agora mais uma capacidade aqui porque eu tenho que otimizar as vendas, agora mais uma capacidade aqui porque eu tenho que otimizar não sei das quantas, agora o CRM que não está nada a ver, mas o que é que o CRM está mal tem a ver com o facto de tu pegares no telemóvel e fechares uma venda. Se o teu sistema de crenças interno não estiver alinhado com a realidade que tu queres construir, jamais vais dar o próximo passo. E pergunta porquê? Porque a vida que tu queres ter não combina com a pessoa que tu és hoje. Então nós passamos para o último passo, e esse último passo é algo tão simples como autorização inconsciente. Eu quero trazer alguns casos de estudo e mostrar-vos de que forma é que esta falta de autorização inconsciente afeta na nossa vida. De que forma é que a nossa falta de permissão para ir mais longe nos está a impedir de meter mais dinheiro no bolso. Mesmo quando nós somos pessoas com habilidades,
com desejo e às vezes até com fé. Essa autorização inconsciente, ela está correlacionada às dependências emocionais que nós temos dentro dos nossos relacionamentos. Ou seja, existem 3 pilares fundamentais. Isto é uma tríade que governa toda a tua vida e tudo aquilo que acontece na tua vida. Ou seja, existem 3 tipos de padrões. Padrões de acontecimento, padrões de relacionamento e padrões de comportamento. Ou seja, estes padrões de acontecimento, de relacionamento e de comportamento, o que são? Padrão de acontecimento é o facto, ou seja, aquilo que acontece repetidamente. Sempre que eu fecho uma venda onde eu vou faturar mais, onde eu vou meter mais dinheiro ao bolso, aparece a minha mãe, o meu pai, a minha tia, o meu irmão, alguém com problemas, o meu sócio, alguém com problemas que eu tenho que ajudar. Sempre que eu ganho 10.000 euros, vamos imaginar, eu, em vez de reinvestir no negócio, em vez de ter uma mentalidade de crescimento, acabo por gastar esse dinheiro na noite, em viagens, em roupa, no que tu quiseres. Quando alguma coisa acontece, quando tu estás prestes a atingir algum objetivo. E é isso que nós chamamos o padrão de acontecimento. Ou seja, o padrão de acontecimento é o que vai acontecendo repetidamente. Padrão de comportamento, a forma como tu ages ou a forma como tu reages a esse acontecimento. Então, basicamente, depois temos os nossos padrões de relacionamento. Tá? Eu não vou falar deles, que não é preciso vocês terem essa noção. Mas, resumidamente, a forma como tu te relacionas com as pessoas que estão à tua volta, seja teus pais, teus amigos, teus avós, teus sócios, whatever, tá? Influencia diretamente no tipo de acontecimentos que vão surgir na tua vida. Quando esses acontecimentos surgem, tu vais agir ou reagir de uma determinada forma. E quando esses acontecimentos surgem, eles vêm para te mostrar os padrões comportamentais que tu precisas de romper para ir para um próximo nível. Só qual é o problema? Nós não temos nem ideia de quais são esses padrões comportamentais, nós não temos nem ideia de quais são esses padrões de relacionamento que nós exercemos inconscientemente. Então, o que é que acontece? Nós vivemos num ciclo onde os nossos padrões de relacionamento fazem com que haja determinados acontecimentos negativos, a esses acontecimentos negativos nós reagimos de uma determinada forma e esse nosso comportamento volta a alimentar os nossos padrões de relacionamento. Ou seja, o acontecimento negativo nunca para de vir. Por isso é que há umas quantas pessoas que vivem em ciclos. E a vida, ela é feita assim, ela é feita de ciclos. Então os problemas, eles nunca acabam, simplesmente passam de fase. E a questão é, há quanto tempo é que tu estás parado nesse ciclo aí? Há quantos anos, há quantos meses é que tu não aumentas a tua faturação? Há quantos meses, há quantos anos é que tu sempre que aumentas a tua faturação, voltas para o mesmo patamar? Quantas vezes tu já ganhaste 10.000 euros e voltaste a ganhar 2? Quantas vezes é que tu já ganhaste 5 e voltaste a ganhar 1? Quantas vezes é que tu já tentaste ir e não foste? Mas a desculpa é qual? Eu estou no grind. Um dia vai dar. Dá para toda a gente, menos para ti. Tu, no mesmo sítio. Cheio de conhecimento, mas no mesmo sítio. A querer sair da casa dos pais, mas sem conseguir. A querer viajar ao mundo, mas sem conseguir. Quer ir para o melhor hotel? Não vai. Quer ir comer onde quiser, mas não pode. Há quanto tempo não fazes uma viagem sem olhar para o preço das coisas? Há quanto tempo não vais a um restaurante sem olhar para o preço das coisas? Quando nós falamos desta questão da autorização inconsciente, ela está associada a isto. Porquê? Hoje, não é que tu não consigas ganhar mais dinheiro. Não é que tu não tenhas o desejo, ou seja, não é que tu não queiras ganhar mais. Não é que tu não acredites que podes ganhar mais. Simplesmente, tu não podes. Não existe permissão. E nós queremos destrinchar e queremos entender porque é que a venda ainda não caiu. Porque é que esse valor ainda não caiu. Porque é que esse montante que eu sinto que mereço ganhar, porque é que eu não o ganho. E agora eu passo a explicar o que é esta questão da autorização. Então, todos nós temos um teto financeiro. Tá? Todos nós temos um teto financeiro e todos nós temos um chão financeiro. Ou seja, tu tens estado entre dois valores. Ou seja, um valor que, se passares dali, as coisas pioram nos teus relacionamentos,
e um valor, que é o valor mínimo, que se passares dali para baixo, a coisa fica também pior dentro dos teus relacionamentos. E as perguntas que muitas das vezes nós queremos, inclusive, evitar, que é: quem é a pessoa que está no meu teto? Porque todo o teto financeiro, ele tem um montante e ele tem um NIF. O que é que isto quer dizer, Helder? Isto quer dizer que o teu teto financeiro, ele tem um valor. É aquele valor que tu não passas dali, ou é aquele valor que tu não consegues acumular mais do que aquilo na tua conta bancária. Então, todo esse teto financeiro, ele tem um montante e ele tem um NIF, ou seja, há uma pessoa associada, há uma dependência emocional dentro do relacionamento que não te está a permitir ir mais longe. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que combater essa dependência emocional. Como? Estabelecendo limites dentro dos meus relacionamentos. Porque se tu começares a pensar hoje e olhares para o teu meio ambiente, entre pai, mãe, sócios, amigos próximos, se tu amanhã ganhares mais dinheiro, quem é que tu vais ultrapassar? Se tu amanhã ganhares mais dinheiro, quem é que tu vais deixar para trás? Se tu amanhã fechares esse contrato que estás à espera de fechar, e se te cair esse dinheiro na conta que supostamente vai mudar a realidade do teu negócio, quem é que vai deixar de depender de ti? De quem é a vida que, se tu ganhas mais dinheiro, essa pessoa piora? Porque quando nós falamos de autorização, nós falamos de autorização para ser mais, nós falamos de autorização para ter mais, nós falamos de autorização para fazer mais e nós falamos de autorização para estar, ir para um determinado lugar. E a grande questão aqui é: hoje tu ganhas 1.000 euros, hoje tu ganhas 2.000 euros. Amanhã, se ganhasses 5, 10 mil euros, tu já não ias querer viver no sítio onde vives. E há umas quantas pessoas que não querem que tu saias daí. Amanhã, se tu ganhas 5 ou 10 mil euros, tu já não ias querer ter as coisas que tens. E para umas quantas pessoas isso é uma ofensa. E como tu não queres desagradar essas pessoas, então autossabotas-te inconscientemente e acabas por não ter mais, só para te manteres, para manteres a relação como ela está hoje. Por muito estúpido que isto te possa parecer. E eu já vou trazer aqui algum caso de estudo que é para tu começares a ganhar clareza sobre este assunto. Mas, muitas das vezes, quando nós pensamos em ganhar dinheiro, nós só pensamos nos benefícios. Mas inconscientemente, o nosso cérebro, a nossa mente, está a pensar nos problemas que nós vamos ter se ganharmos mais dinheiro. Eu não sei quem aqui é casado ou quem não é casado. Há aqui alguém que está num relacionamento, sim ou não? Eu não sei qual é a fase do relacionamento em que tu estás. E eu vejo isto a acontecer todo o santo dia. Há uns quantos empreendedores que têm o seu negócio. Estão a querer ganhar mais dinheiro. Só que em casa tem uma mulher que está a dizer assim: não vais para grávida. Em casa tem uma mulher que está a pensar em ser mãe. Em casa tem uma mulher que está a pensar em criar uma família. Mas aí nós, como empreendedores doidos, não queremos. Por quê? Porque ainda não é o tempo de ser pai, ainda não é o tempo de assumir essa responsabilidade, ainda não é o tempo de assumir o casamento, ainda não é o tempo de assumir não sei das quantas. Então, inconscientemente, aquilo que tu dizes à tua mulher é: não, amor, é que para já ainda não está no tempo. Quando o negócio estabilizar e quando eu tiver mais dinheiro, aí eu meto o filho na barriga. A única questão é que tu não estás a meter um filho na barriga, não é porque não podes, é porque na verdade não queres. Achas que não é o momento. Simplesmente utilizas a desculpa do dinheiro. Então, inconscientemente, o teu cérebro pensa assim: se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter que lhe meter um filho na barriga. E como eu não lhe quero meter um filho na barriga, então o mais fácil é autossabotar-me e não ganhar mais dinheiro. E continuar a dizer que eu sou uma pessoa esforçada, trabalhadora e honesta, mas alguma coisa não está bem. Quantas são as pessoas que eu conheço, empreendedores, que estão para sair da casa dos pais, mas ainda não saíram? Por quê? Porque têm uma dependência emocional com o pai, com a mãe. Na verdade, eu não sei como é que tu começaste a empreender e não colocaste limites nessa relação. De qualquer das formas, a tua necessidade de aprovação, o teu medo do julgamento e o teu bloqueio de merecimento está 100% associado àquilo que tu ouviste dos teus pais.
E a realidade é que tu és o maior da tua rua, mas na hora de dizeres não à tua mamãe ou ao teu papá, não queres desiludir-los. Na hora de dizeres assim, mãe, pai, eu cresci, sou um adulto, vou assumir as responsabilidades e não tenho responsabilidade de resolver a tua vida, tu já não assumes essa responsabilidade. Aí a tua mãe e o teu papá estão lá e inconscientemente eles não querem que tu saias de casa. Principalmente as mães. Porquê? Porque tudo aquilo que uma mãe adora, tudo aquilo que uma mãe adora é passar a roupa do filho, meter comida na mesa e fazer a cama, sabendo que o filho vai voltar à noite. O problema é que tu queres separar 100% da vida financeira, dos relacionamentos, da tua saúde, da vida espiritual. Ainda não entendeste que está tudo interligado? Ainda não entendeste que é inevitável que uma afeta a outra? Ou que tipo de milionário queres ser tu? É só uma pergunta, porque se tu me disseres assim, estou-me a cagar para os relacionamentos, só quero meter 1 milhão ao bolso, se eu chegar ao 1 milhão sem amigos, sem mulher, sem filhos, sem nada, vou ser feliz na mesma. Ah, mãe, vai para cima, irmão. Agora, se tu és uma pessoa que procura empreender com propósito, com significado e criar uma vida onde te sintas verdadeiramente realizado e com paz, aí são outros 500, é impossível não olharmos para os teus relacionamentos. Há umas quantas pessoas que precisam que as sociedades corram mal. Digita aí no chat, quem é que já teve uma sociedade que correu mal? Eu já tive uma. Quem já teve uma sociedade que achava que ia levar aquele sócio para a vida toda e simplesmente aquele sócio revelou-se uma pessoa que eu não acreditava que ele era. Não é sobre ele, é sobre ti. Antes dessa sociedade chegar ao fim, houve uma, houve duas, houve três, houve 4 oportunidades que tu tiveste de olhar na cara dele e pôr limites. Houve umas quantas oportunidades que tu tiveste para dizer assim, irmão, isto não está a funcionar mais entre nós os dois, vamos simplesmente acabar antes que dê merda. Só que essa dependência emocional, essa coisa de nós começamos juntos, então vamos juntos até que a morte nos separa, tipo, te casaste com ele. É uma loucura o que o empreendedor faz. Ama mais os negócios, ama mais os sócios do que a própria mulher que tem em casa. É uma loucura que tu tens regido a tua vida pelos problemas que tens, não pelas vontades que carrega. Eu quero ver a homem olhar no sócio e dizer assim, irmão, isto não está a dar mais, eu não estou a sentir, a nossa frequência já não bate, a nossa sociedade não encaixa mais, vamos nos separar, vamos acabar com o negócio antes que a coisa corra mal. Porque vais-me dizer que antes dessa sociedade terminar, tu já não tiveste 1001 oportunidades e 1001 vezes vontade de terminar com ela. Ser sincero contigo, foi um favor para ti essa sociedade ter corrido mal, meu. Mas foi um favor por quê? Porque tu tinhas uma vontade e não tomaste decisão absolutamente nenhuma. A maioria de vocês está aqui, ó. A maioria de vocês está assim, eu tenho uma vontade, preciso de tomar uma decisão, só que pela falta de colhões que tenho, não tomo decisão nenhuma. Então fica onde? Fico na corda bamba, é aquilo que nós chamamos, ou seja, fico na indecisão. Termina a sociedade, não termina a sociedade. Há uns quantos de vocês que estão para aí com namoradas, não sei se esta é a mulher certa para mim, caso ou não caso. 9 anos juntos, ainda não casei, porquê é que não casas? Porque é só um papel. Então se é só um papel, porquê é que não casas? Vocês precisam de problemas para serem capazes de tomar decisões. E na teoria que nós temos vindo a desenvolver, na metodologia que nós aplicamos, não é uma teoria motivacional. Não é como tu ires a um evento, saís de lá aos saltos e dizes que vais fazer 1 milhão em comissões no próximo ano. A nossa metodologia tem um objetivo muito simples. Olhar para as tuas vontades, olhar para o teu plano, olhar para os teus acontecimentos que surgiram na tua vida, olhar para as tuas relações e dizer-te onde é que está dinheiro parado. Eu garanto-te, e garanto a qualquer empreendedor, tem dinheiro à espera nas dependências emocionais dos teus relacionamentos. Tem ou não tem, André? Tem sim, senhora. Podes dar o meu testemunho, se quiseres. Okay. Podes falar tudo. Sem então, problema. o André tinha um relacionamento, tá? Este é o André, esta era a namorada do André. E aí, nesse relacionamento, tá? Haviam determinados padrões que eram exercidos. Aí, mesmo depois do término do relacionamento, acontece o quê? O André começou um acompanhamento mais profundo comigo. E nós tivemos a primeira chamada. E estabelecemos assim, André, tu tens que decidir. Ou vais lutar por esse relacionamento, ou não lutas por esse relacionamento e simplesmente deixas ir. E o André ficou onde? Na corda bamba.
Ou seja, é para ir. Mas aí, todos nós, né? Já aconteceu isso. Aí ela voltava e a gente diz que é forte, mas só com os homens, que quando as mulheres voltam, a gente é pronto. Aí a mulher voltou, vai dar. Não, não vai dar nada. Não resisti. E aí o André mandou uma mensagem. Irmão, aconteceu isto, isto, isto. Tivemos uma semana juntos. Parabéns, irmão. Caíste na armadilha. Agora espera pela queda. O que aconteceu? Uma semana depois, a pessoa volta a exercer padrões com os quais ele não concordava e houve o quê? Separação. Aí nós entramos numa fase em que o André, estou a ter dificuldades a fechar clientes, o meu comercial não está a dar, a comunidade não está a arrancar, não está a fluir, vou ter um evento, as coisas não estão a andar. Ok, vamos analisar isso então. Qual é o teu objetivo? O meu objetivo, 30k. Ok, muito bem. Queres 30k? E quem é que tu ultrapassas se fizeres 30k? Quem é que tu superas se fizeres 30k? Começamos a fazer uma determinadas perguntas. E aí começamos a olhar para o passado. Quando é que foi a última vez que tu fizeste perto de 30k? E aí ele falou, fiz perto de 30k num evento, lá em setembro. Ok, fizeste perto de 30k lá em setembro. E o que é que estava a acontecer em setembro? Quando foi a outra vez que ganhaste muito dinheiro? Ah, ganhei muito dinheiro lá em, vou inventar, janeiro. Ok, muito bem. E o que é que estava a acontecer em janeiro? Pá, por acaso foi quando ela apareceu na minha vida, eu estava fixe, estava a evoluir financeiramente, aí ela teve uns problemas e eu tive que ajudá-la. Pumba, primeira queda, já foi. Aí passa mais uns tempos e André está a ganhar muito dinheiro. Sim, senhora, e o que é que aconteceu? Aposto que tu tens ganhado muito dinheiro. Mano, o que aconteceu é que comecei a ganhar dinheiro e ela teve mais uns problemas e eu, pumba, outra vez a ajudá-la. Ou seja, um relacionamento onde o dinheiro entra, dinheiro vai. Aí o André está cá. Ela já foi, tá? Ela já foi embora. Mas aí o André está a dizer assim, agora é que vai ser, que ela já foi e eu agora vou meter mais 30 mil euros ao bolso. Ok, sim senhora, vais meter 30 mil euros ao bolso, tens habilidades? Tenho. Tens desejo de meter? Tenho. Tens fé que vais meter? Tenho, porque já quase que fiz isso uma vez. Ok, então vamos embora, para cima. O que é que falta? Permissão. Sim senhora, porque é que essas vendas não estão a cair? Porque é que esse evento não está a ser pagado? Porque é que no caixa não está a entrar esse dinheiro? Vamos perceber porquê. E quando nós olhamos para as histórias, elas não são apenas histórias. As histórias, elas são factos registrados com percepções emocionais. E a percepção emocional do André, inconscientemente, era que sempre que ele ganhava dinheiro, a precisava dele e ele estava lá pronto para ajudá-lo. Ou seja, sempre que ele ganhava dinheiro, ela aproximava-se. Inclusive, na última vez que ela se aproximou, ele estava prestes a arrancar para reconstruir a sua vida novamente. E ela aconteceu o quê? Aproximou-se. Então, existia uma percepção emocional dentro da cabeça do André que dizia assim, inconscientemente, sempre que eu ganho dinheiro, ela volta. Eu só fiz uma única pergunta ao André. André, agora vamos lá ser sincero, tu já saíste da corda bamba. Queres ou não que ela volte? E a resposta dele, mano, nem pensar. Se eu puder nada mais à frente, melhor. Ok, sim, senhora. Então, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que o registro emocional que ele tem na cabeça é que sempre que mete mais dinheiro ao bolso, ela volta. Então, como ele não quer que ela volte, como ele quer que ela se mantenha longe, o que é que ele vai fazer? Ganhar dinheiro? Não. Vai simplesmente deixar de ganhar dinheiro, que é para ela não precisar dele. Porque mesmo que ela volte para ele ajudar, porque ele sabe que existe essa probabilidade de ela voltar e pedir ajuda, ele não vai rejeitá-la porque não quer. Ele vai rejeitá-la porque não pode. Se ela voltar e ele não tiver dinheiro, ela vai dizer ajuda-me. E ele vai dizer assim, minha amiga,
Não posso. Por que é que não podes? Estou sem dinheiro, o negócio está mal. Mas se ele tiver dinheiro na conta e se ela voltar para pedir ajuda, sabem o que é que ele vai ter que dizer? Eu até podia, mas não quero. Mas a questão é, e a coragem para dizer isso? A dependência emocional não nos deixa. A importância que nós damos à forma como o outro se sente com as nossas atitudes não nos deixa. Então, há uns quantos de vocês estão com dinheiro preso nos vossos relacionamentos e não conseguem ver isso. E hoje nós temos vindo a desenvolver uma metodologia que explica cada acontecimento vosso. Helder, eu quero entender porque é que eu me separei do meu sócio, porque é que aquela sociedade correu mal. Bora que eu explico-te. Não há um problema que tu me tragas que eu não dê conta de explicar. Não, Helder, o meu comercial não está a ganhar dinheiro. Traz-lo para a chamada, deixa-me explicar porque é que ele não está a meter dinheiro no teu bolso. Vimos isso, inclusive, esta semana com o André. Se vocês tiverem uma vontade, tomarem uma decisão, a seguir a essa decisão, sabem o que é que vai acontecer? Um acontecimento. Esse acontecimento vem para mostrar qual o padrão que vocês precisam de romper. Só de ontem, só de anteontem para hoje, que foi quando nós tivemos a conversa, só do André ter a percepção e ter aplicado uma ferramenta que nós temos com raio-x, no mesmo dia e no dia seguinte, as vendas começaram a fluir. Só por causa do quanto a percepção em relação a um assunto mudou. Então, quando existe uma vontade, quando é tomada uma decisão e quando é quebrado um padrão, o resultado, meus amigos, é inevitável. Alguém quer fazer alguma análise? Aproveitem porque estas análises são caras. Imagina, pá, foi uma coisa que nunca tinha acontecido, percebes? E eu, indo aí ao foco que estavas a fazer agora, eu no sábado estava com o André, com algumas pessoas que estão aqui em Lisboa no evento, e estavam basicamente a falar de, pelo menos uma vez, tipo, subir o preço como nunca subi, para ver como é que eu me sentiria a dizer aquilo. E aquilo deu-me uma vontade. Ok. E, basicamente, nós tomámos uma decisão que foi, ok, vamos colocar anúncios. Nunca tínhamos tido anúncios, nunca. Em 3 anos foi a primeira vez que fizemos isto. Colocámos 3 dias depois de arrancarmos, chega uma lead que eu me vou reunir. Nunca me tinha dado com uma oportunidade tão grande, que fazia tipo, uns bons M's. E eu disse, ok, vai ser hoje, não quero saber. Pensei 2 vezes, mas não, ok, vou mudar o PowerPoint, vou meter 10 mil paus aqui. E na hora, eu fechei por 20. Foi hoje. Foi tipo 2 dias depois. Tipo, hoje é quinta, eu comecei a pensar em subir isto só para ver, nem há uma semana. Ainda há bocado eu falei com ele, portanto, com o tive hoje de manhã, portanto, tratado o contrato, está tudo ok, mas ainda é tipo aquele medo de, isto é mesmo real, mano. Quando tu vais quebrar um teto, ok? Existe um acontecimento que surge, tá bom? Esse acontecimento vem para te mostrar qual é o padrão que tu precisas de romper. Então, a primeira coisa é o que é que tens em mente e o que é que tu estás a tentar fazer na tua vida? Neste momento é só conseguir juntar o máximo dinheiro para sair de casa dos meus pais, para depois crescer ainda mais. Entendi. Alguma coisa que tenha acontecido ultimamente? Dentro dos teus relacionamentos que te tenha influenciado, afetado ou impactado negativamente em direção a esse plano? Há quanto tempo? Consegui, posso dizer-te que esta semana consegui oficialmente acabar o processo de tirar o meu antigo sócio da empresa, que me estava a impedir de estar a gerir coisas porque ele tinha acesso a cenas e estava metido. Isso aí é loucura, então. Acaba que o sócio, o dinheiro entra. Vamos lá. Qual era a crença com o teu sócio que não te permitia ganhar dinheiro no bolso? Ou seja, porque é que... Era que tínhamos que, eu posso te responder, era que tínhamos que tipo, reinvestir ao máximo e não tirar muito para nós. Olha só isto. Gonçalo, tá? Mais sócio. Pergunta genuína, Gonçalo. Se fosse pela tua vontade,
quando estavas em sociedade com ele, vocês tiravam dinheiro da empresa ou não? Sim, pela minha vontade, sim. Pronto. Olha só, mano. Olha só a loucura, como é que o vosso dinheiro está preso nas relações com esses sócios que vocês têm, que nem sabem o que é que têm. Há dois tipos de vontades, tá? A vontade, ela pode ser nova e tua, tá? Ou pode ser velha e dos outros. Quando surge uma vontade, é necessário, como eu já disse, uma decisão. Essa decisão, só há dois tipos de decisões que vocês podem tomar na vida, tá? Vocês ou podem simplesmente aceitar, tá bom? Aquilo que está a acontecer, ou podem basicamente mudar. Quando vocês tomam essa decisão, vem o tal acontecimento para vos mostrar o padrão que vocês precisam romper, tá? Quando vocês estão diante do acontecimento, vocês ou podem quebrar o padrão, ou vocês podem manter o padrão, tá? Se vocês quebrarem o padrão, vocês vão ter um resultado. Esse resultado pode ser bom ou esse resultado pode ser mau. Vontade do Gonçalo, tirar dinheiro da empresa, mas aí está lá o outro sócio, feito maluco. Não, irmão, a gente tem que meter dinheiro na empresa. Não, irmão, a gente tem que andar para a frente. Ou seja, surge um conflito. Pergunta muito simples. Mediante essa vontade, que decisão, assim que tiveste essa vontade na altura, lembra-te disso, tá? Que decisão é que tu tomaste? Tu tiveste uma conversa com ele, estabeleceste limites concretos do dinheiro que iam tirar, do dinheiro que não iam tirar. Tu estabeleceste regras, porque sociedade é um contrato. É preciso ter regras, é preciso ter acordos, tá? Estabeleceste um acordo, estabeleceste um limite realmente, ou simplesmente falaram sobre um assunto, ele percebeu que tu querias uma cena, ele queria outro, mas chegaram ao fim e não tomaram decisão nenhuma. Tal e qual. É a segunda, não precisa dizer mais nada. Foi tal e qual isso. Ou seja, não tomo decisão nenhuma. Faço o quê? Simplesmente aceitei a situação. Quando aceito a situação, começam a vir os problemas. Ou seja, é aqui que tu ficas na corda bamba. E esses problemas, eles são favores para atender às vontades inconscientes que tu tens. Então, o facto do sócio se ter revelado, o facto do sócio se ter, whatever, 1001 coisas, tá? O facto de alguma coisa ter acontecido que diluiu essa sociedade, na verdade, foi um favor para o Gonçalo. Porquê? Porque ele não queria continuar com uma sociedade onde não podia tirar dinheiro. E a loucura que termina uma sociedade e a partir do momento que aquele sócio não está mais na vida dele, um puto de um anúncio, uma merda que nunca fez na vida, nem sabe bem como é que fez, pumba, 20 mil euros no bolso. E aí estás-me a dizer que o teu problema é falta de tráfego, é falta de saber para vender, é falta de quê, meu? Cansei-me de ver empreendedores como vocês, gajos trabalhadores, esforçados, honestos, cheios de capacidade, a trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia. E o puto do dinheiro não entra na conta. É bizarro isto. Sabes o que é que teria acontecido se tu tivesse sentado com o teu sócio e tivessem alinhado essas vontades? Bastava tu dizer assim, não sei das quantas, sócio, isto é o seguinte, eu não concordo com isso, tá? Mas se nós estabelecermos aqui um contrato que vamos tirar X por mês, tá? E quando atingirmos determinado objetivo, nós vamos tirar um tanto, 10x, para a nossa conta bancária, ele dissesse, ok, Gonçalo, vamos a isto. Sabes o que é que teria acontecido? Essa lida era fechada, essa sociedade teria sido permanecida enquanto vocês estavam juntos. Só que, na verdade, tu não querias que isso acontecesse. Então, tu precisaste de um problema. Por isso é que eu digo assim, todos os problemas que surgem na vossa vida, inconscientemente, vocês precisam deles, vocês permitem que eles aconteçam ou vocês preferem que eles aconteçam. Para quem quer entender de que forma é que nós resolvemos isso, toda a nossa teoria ela é repartida em duas partes. Uma primeira parte, onde nós vamos lá entender quais são os vossos bloqueios emocionais que vos fizeram ter esses padrões comportamentais, as crenças que vocês têm hoje, e isso é aquilo que nós fazemos através de uma primeira experiência,
que é o app, onde vamos ter a próxima edição no dia 12, 13 e 14 de março. Depois dessa primeira fase, nós passamos para o Eixo Invisível, que é um evento, uma metodologia, onde nós aplicamos ferramentas para aumentar o teu nível de autorização inconsciente, para tu poderes prosperar à vontade, sem te autossabotares. E se tudo isto faz sentido para ti, na descrição deste vídeo tu tens um formulário de aplicação para um dos nossos programas de acompanhamento e teres a possibilidade de trabalhares diretamente comigo ao longo de 6 meses e levarmos os teus resultados na tua vida financeira, na tua vida em geral, para um próximo nível. Esse formulário, ele não garante a vaga num dos nossos programas de acompanhamento, ele simplesmente serve para eu perceber se existe um fit real entre aquilo que tu procuras e aquilo que nós oferecemos, ok? Sou eu mesmo que revejo todas as aplicações desse formulário 2 vezes por semana e se a tua aplicação for aprovada, vais receber uma mensagem diretamente da minha parte no teu WhatsApp para agendarmos um diagnóstico de rota, ou seja, uma chamada 100% gratuita, sem qualquer tipo de compromisso, mas para eu entender melhor a tua situação atual e tu conheceres a fundo como é que funcionam os nossos programas. Após isso, se fizer sentido para ti, a gente trabalha juntos e se não, está tudo bem na mesma. Portanto, clica no link que está na descrição do vídeo e vemo-nos lá. Seguimos firmes no propósito.